foi apunhalado recentemente por uma situação muito difícil, não é? Que eu acompanhei um pouco, sobretudo aquele primeiro vídeo oficial que o senhor fez, que dava para perceber a expressão de tristeza, de dor, de uma situação muito difícil, não é? De acusações que não eram verídicas, que não eram verdadeiras, mas que tomou o Brasil de certa forma, não é? Como foi inicialmente começar a passar por isso, não é? Por um processo que eu posso dizer de cruz bem pesada, não é? E se isso já foi superado, resolvido, como é que foi? Sim, isso começou, eu diria assim, com uma certa exigência da minha parte em relação, especialmente a alguns padres, né? Da diocese? Da diocese. Eu sempre o senhor exigiu alguma coisa, exigindo um pouco assim, mais? Essas coisas que acontecem e que você, quando você corrige, você corrige uma pessoa, há sempre duas possibilidades, né? Uma pessoa acolhe a tua correção, né? E procura responder aquilo que você falou, né? Ou então a pessoa reage, se revolta, contra, né? Então ali o que aconteceu foi isso, né? Desde que eu cheguei na diocese havia 1 ou 2 padres sempre com problemas, alguns de alcoolismo, e também problema em relação a um pouco de moralidade, né? Coisa de mulheres, esse tipo de coisa. Então a gente sempre com tranquilidade, porque eu penso assim, aquilo que eu digo, o bispo é pai. Então nós temos que ter toda a paciência desse mundo, né? Quem olha, por exemplo, as atas das reuniões do Conselho de Padres da Diocese, chamado Conselho Presbiteral, né? Mas são anos falando sempre dessas pessoas, né? Sempre tentando encontrar um caminho, e que por direito o senhor poderia simplesmente por um decreto dizer está suspenso, está não sei o quê, mas que o senhor foi tentando ali com amor de pai, Sim, sempre com paciência, né? Porque eu penso assim, Nosso Senhor tem paciência com a gente, eu também tenho que ter paciência com as pessoas, né? E procurar ajudar de alguma forma, né? E depois aí um deles teve uma dificuldade ali, porque trabalhava numa universidade, aí foi fazer um curso de doutorado, e assim, o ministério era uma coisa secundária, absolutamente secundária, né? Não era o mais importante na vida dele, né? Mas sempre cobrando direitos, né? De salário e tal. E assim, a gente sempre falou, não, tem que ser justo com os padres, né? Não, quer dizer, os padres que se dedicam 24 horas por dia ao trabalho pastoral têm direito à côngrua deles. Agora, um sacerdote que dedica o fim de semana só, né? E não inteiro, né? Quer dizer, uma missa. E talvez como professor tem outra remuneração, talvez, alguma coisa. Porque na verdade tinha. Sim. E bastante boa. Né? Então, assim, houve esse descompasso, né? Essa falta de compreensão, né? Eu sempre fui tentando assim, compreender, entender, ter paciência, chamar para conversar, vai e vem. Até que um dia ele mandou o advogado e pronto, né? Mandou um advogado civil, não tratava mais nada conosco ali, né? A partir daí, na verdade, eu descobri que tinha alguma coisa já contra mim anteriormente, né? Eles já tinham feito denúncia na anunciatura. Olha. E também junto ao Ministério Público, né? E a coisa foi se encaminhando dessa forma, né? Junto à anunciatura, então, foi aberto um processo contra mim, um processo canônico, né? Meu Deus. E eu passei por esse processo. Digo assim, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, eu não desejo isso para ninguém, né? É uma humilhação que você não faz ideia, você ser, assim, de certa forma, investigado, né, por outros bispos, inclusive, né, por 3 bispos, né, que são nomeados e tudo isso. Então, eu passei por isso, né? Passei por isso, sempre com confiança em Deus e que a verdade apareceria, né? E, de fato, em relação à igreja, eu não recebi nenhum tipo não só não recebi tipo de punição, mas eu fui absolvido, né, nesse processo canônico, né? Aí houve uma visita, né, chamada visita
como é que é o nome? Visita amigável, alguma coisa assim, né? E um bispo nomeado pela Santa Sé para ir à diocese e ver o que estava acontecendo na diocese, né? Ficou lá uma semana inteira na diocese, falando com todo mundo, com todas as pessoas, inclusive com esses que acusavam, né? Que é um pequeno grupo, né? E também o resultado foi positivo em relação a meu favor, né? Positivo no sentido de que se constatou a normalidade da vida da diocese, né? E principalmente que essas acusações eram mentirosas, né? Agora, a justiça civil, aí é outra questão, outro caminho, né? Eu tive, ainda até pouco tempo, tinha acho que uns 15, 20 processos contra mim. Meu Deus. Processos cíveis, de calúnia, de difamação, de uma série coisas diversas, acusações diversas ou sempre? Gratuitamente, né? E essa acusação, digamos assim, fundamental, né, de estupro de vulnerável, né? Esse é o título, né? Isso foi feito, então, essa denúncia por eles, né? Não foi feita por vítima, foi feita por eles, né? Pelo grupinho. E aí, isso anda, né? Houve um pronunciamento do juiz lá do local, né? A promotoria especializada nessa questão é de Porto Alegre. Então, mas entregou a denúncia ao fórum em Frederico Westphalen, que é o fórum onde eu moro. O juiz não acolheu a denúncia, porque o juiz conhece a mim, conhece quem acusa também, não é? E aí eles naturalmente apelaram para Porto Alegre. Porto Alegre, aí foi que saiu todo esse escândalo, esse escândalo todo que saiu na televisão. A intenção é criar o ambiente para que a justiça acolhesse a denúncia, né? E, de fato, acolheram a denúncia. O que significa acolher a denúncia? Significa que haveria, então, um processo, né? Não é que acolher denúncia não é dizer que a pessoa é culpada. Não é confirmar a culpa, né? Mas aí o direito prevê que a gente apele, nós apelamos isso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E está nessa fase de apelação, né? Aguardando um pronunciamento ali de um desembargador ali, que a gente não sabe quem é, quem será, quando será, né? Se acolhe, se não acolhe. Então isso tem ainda, a meu ver, ainda isso vai render bastante, né?